Meus amados, meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Reinaldo, seu amigo, e é com muita alegria que mais uma vez estamos aqui juntos para crescermos na graça e no conhecimento do nosso Deus, com base naquilo que o Espírito Santo nos traz para a nossa edificação. A Bíblia que temos em mãos é plenamente confiável ou as suas traduções comprometem sua credibilidade? Qual seria a verdadeira palavra de Deus? O que temos nas mãos e levamos para a igreja ou apenas os manuscritos originais? Os irmãos sabem que essa é uma questão que também se arrasta por muito tempo, alvo de muitas acusações, inclusive por parte dos inimigos da fé, e que muito recentemente tem sido trazida de volta à baila em função desse recrudescimento dos movimentos agnósticos, do neoateísmo, até mesmo do fortalecimento dos desigrejados, que de uma certa forma corroboram e engrossam essa fileira. De sorte que nós temos polos bastante antagônicos nessa discussão. Nós temos, por um lado, alguns que creem que até a capa da Bíblia é inspirada por Deus. Por outro lado, nós temos aqueles que afirmam categoricamente que o texto bíblico não é confiável. Então, havendo a necessidade de um claro testemunho, e com isto sem comprometer a autoridade das Sagradas Escrituras e a sua inspiração, muitos homens de Deus e instituições cristãs sérias tiveram e ainda têm por alvo prioritário ao longo da história preservar a pureza da palavra no que tange à sua tradução e também promover, irmãos, a produção e a distribuição de traduções dignas de confiança. Quando eu falo aqui em dignos de confiança, eu quero dizer traduções da Bíblia em todas as suas línguas, baseadas nas línguas originais da Bíblia. Isto é, do Velho Testamento, usando aí o chamado texto massorético, e no Novo, usando o texto grego que é conhecido como Textus Receptus. Esse texto, irmãos, ele é conhecido como mais tradicional porque ele é comumente aceito e também ele é conhecido como texto majoritário porque ele está de acordo com mais de 98% de todos os manuscritos que existem. O texto massorético ele já estava em uso mesmo no tempo de Jesus, e ele foi padronizado pelos massoretas, que eram os escribas judaicos. Agora, foi entre o quinto e o sexto século que os massoretas introduziram as vogais na língua. Na antiguidade, o texto hebraico ele foi cuidadosamente guardado, irmãos, pelas sagradas leis dos escribas, através do Talmude, e houve regras acerca do tipo de peles que poderiam ser usadas, o tamanho das colunas, e somente tintas especiais poderiam ser utilizadas. E também os espaços entre as letras e as palavras, tudo isso era meticulosamente especificado. O escriba não poderia escrever nada de cabeça. As linhas e até as letras, tudo era contado. E tudo isso, irmãos, e muito mais, foi feito para evitar qualquer tipo de erro ou de fraude. Se o manuscrito apresentasse erros calígrafos, ele era imediatamente descartado e destruído. A descoberta dos rolos do Mar Morto só confirmou a existência e a confiabilidade desse texto hebraico massorético. Agora, ao chegar no Novo Testamento e no Textus Receptus, nós chegamos também na área mais polêmica, porque além do Textus Receptus, existem também vários outros textos, a gente vai falar um pouco acerca disso. Desde o ministério de Cristo até mais ou menos o ano 100 depois de Cristo, os manuscritos originais do Novo Testamento, eles foram escritos na língua grega. Chegando ao ano 400 depois de Cristo, o Novo Testamento foi compilado. Foi assim que no ano 160 depois de Cristo que 20 livros do Novo Testamento já haviam sido aceitos entre os cristãos. E até o ano 400, os 27 livros que compõem o Novo Testamento já eram reconhecidos como canônicos. O Espírito Santo, irmãos, ele guiou os homens a escolherem somente livros genuínos e os guiou também na seleção de manuscritos puros. Os livros e manuscritos falsos foram rejeitados. Com o passar do tempo, com o manuseio desses manuscritos originais, ou seja, o constante uso para leitura e para fazer cópias, fizeram com que esses manuscritos originais se perdessem. Com todo esse uso, foram perdidos também as primeiras gerações de cópias, mas são cópias destas que hoje nós podemos comparar e saber que nós possuímos cópias fiéis
dos manuscritos originais. Durante o período bizantino, nos anos 312 até 1453 d.C., o Textus Receptus ele foi usado pela Igreja grega. Por isso o texto ele é também conhecido como texto bizantino. Então nós podemos ver como o Espírito Santo foi guiando a preservação e no uso desse texto. Veio desse mesmo texto, irmãos, a chamada Peshitta, a itálica, a céltica, a gaulesa, a Bíblia gótica, na Idade Média as versões dos valdenses, dos albingenses e outras versões que também acabaram sendo suprimidas por Roma. No ano 1516, Desidério Erasmo editou a primeira impressão do Novo Testamento grego. Esse texto estava de acordo com o Textus Receptus. No ano de 1522, Lutero completou a tradução do Novo Testamento alemão. 4 anos depois, na Alemanha, o inglês William Tyndale completou a sua tradução para o Novo Testamento inglês, e todos esses homens de Deus usaram o Textus Receptus. 10 anos mais tarde, William Tyndale foi morto, sendo colocado numa estaca, queimado vivo, tornando-se um mártir. E o seu crime foi ter impresso a Bíblia na versão inglesa. Em 1546, 49, 1550, 51, o Novo Testamento grego de Robert Stephens ele foi publicado em Paris. A edição de 1551, conhecida como Editio Regia, ou edição real, ela seguiu o texto das edições de 1527 e 1535 de Erasmo. Teodoro Beza publicou em Genebra 4 edições em fólios do texto grego de Stephens, com algumas pequenas mudanças e com uma tradução dele no latim. Isso foi nos anos 1565, 82, 88 e 1598. Ele publicou várias outras edições, irmãos, mas é particularmente a edição de 1598 e as 2 últimas edições de Stephens que foram usadas principalmente na versão autorizada de 1611 e para a versão de João Ferreira de Almeida, de 1681. Foi Boaventura e Abraão Elzevir, sócios de uma publicadora, que publicaram edições do texto grego em Leiden, 1624, 1633, 1641, seguindo a edição de 1565 de Beza. No prefácio da edição de 1633 foi escrito Textum Ergo Habes. E também está escrito lá, Nunc ab hominibus receptus, ou seja, foi assim que surgiu o nome Textus Receptus e essa forma de texto. Eu estou falando tudo isso, irmãos, porque esse texto foi que se tornou a base para a versão autorizada e também a tradução de 1637 na Holanda e todas as versões protestantes do período da Reforma no século XVI. As edições de Stephens, de Beza e os 2 Elzevir, esses todos apresentam substancialmente o mesmo texto. Mais uma vez eu repito, o chamado Textus Receptus. Em 1611, a versão autorizada da Bíblia foi traduzida do Textus Receptus no Novo Testamento e do texto massorético hebraico no Velho Testamento. A história da versão autorizada é muito interessante. Em 1604, o rei James I da Inglaterra autorizou um comitê de aproximadamente 50 sábios com ótimos conhecimentos nas 2 línguas, ou seja, o grego e o hebraico, para poder preparar uma revisão das traduções no inglês mais antigo. Foi a beleza e a graça dessa tradução que estabeleceram a chamada King James, a versão autorizada do rei James, como um dos maiores tesouros da língua inglesa. Foi também neste período que a Bíblia Genebra foi produzida, e também a Bíblia francesa Olivetan, no ano de 1681. Em meio a todo esse processo, nesse período, ou seja, 1680, 81, João Ferreira de Almeida completou a sua tradução do Novo Testamento na língua portuguesa, também baseada no Textus Receptus. Em 1741, ele faleceu sem ter concluído a tradução do Velho Testamento, mas ela tem sido a mais popular versão já traduzida na língua portuguesa. Muitas vezes, irmãos, essa tradução tem sido comparada com a versão autorizada em inglês, inclusive. O texto de João Ferreira de Almeida ele foi revisado, foi reimpresso em 1693 e em 1711. E desde as mudanças ortográficas da língua portuguesa em 1946, saíram várias edições
E por isso é que nós conhecemos as chamadas versões corrigida, revisada e corrigida, revista e atualizada, entre outras. Recentemente surgiram novas versões. Essas versões, quando comparadas com as antigas edições, e até algumas dessas edições, nós notamos com alguma surpresa que há algumas mudanças. Elas estão omitindo ou estão alterando radicalmente passagens das Escrituras. A razão básica, irmãos, dessas mudanças nas recentes edições da tradução de João Ferreira de Almeida e das traduções modernas é que novos textos gregos estão sendo usados. Quase todos, se não todos, os seminários aqui no Brasil estão usando nas suas aulas de língua grega o texto Nestlé Aland e, mais recentemente, o texto grego das Sociedades Bíblicas Unidas. Muitos alunos de teologia atuais estão lendo as suas Bíblias com a tradução de João Ferreira de Almeida, baseados no textos Receptus. Mas nas suas aulas eles estão estudando a língua grega usando um outro texto grego. Então torna-se necessário perguntar se a nova ou a velha tradução ela tem mais atestação nos manuscritos. Agora, com todas as modernas versões e com todas as diferenças entre elas, isso acaba deixando alguns confusos. Assim nós chegamos ao ponto culminante e a fazer a seguinte pergunta: o que está errado com o texto que está por baixo das versões modernas? Para a gente constatar isso, é necessário estudar a cronologia desses textos. Foi assim que, enquanto os verdadeiros livros do Novo Testamento estavam sendo escritos, certos falsos profetas também estavam escrevendo evangelhos corruptos e outros livros. Paulo menciona isto, irmãos, em 2 Coríntios 2,17, porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Sob a direção do Espírito Santo, estes manuscritos falsos ou corrompidos foram rejeitados e não foram reconhecidos com os textos receptos. Em 331 d.C., o imperador Constantino ordenou que se escrevesse uma Bíblia, digamos que ecumênica, e que a mesma fosse aceita por todo tipo de cristão sob a sua jurisdição. Então, um certo homem chamado Eusébio foi designado para dirigir essa obra. Um fato interessante, amados, é que Eusébio era seguidor de Orígenes, e Orígenes rejeitava a deidade de Cristo. Ele alegava que Cristo era meramente um ser humano, então um ser criado. Os irmãos sabem que as testemunhas de Jeová hoje alegam essa mesma heresia. Esse erro nós conhecemos em teologia como a heresia de Ariano. Em 1481, um manuscrito foi descoberto na Biblioteca Vaticana. Esse manuscrito chamava-se Vaticano ou Códice B. Trata-se de um manuscrito corrupto que, repetidamente, joga fora também a deidade de Cristo. Ele reflete, então, sobre o arianismo de Orígenes e que alguns pensam que esse pode ser um dos manuscritos que sobreviveu e que fora feito por Eusébio, designado pelo imperador Constantino. Será que é só coincidência que a sua data realmente coincida com a da Bíblia Ecumênica de Constantino? Eu penso que não. Em 1844, o manuscrito sinaítico foi descoberto no mosteiro de Santa Catarina, no Monte Sinai. E esse texto tem por nome Códice Sinaítico e também é conhecido pela primeira letra do alfabeto hebraico, que é o Aleph, sendo identificado também como um manuscrito que concorda com o Vaticano e que minimiza a deidade de Cristo, e assim comprovando que esse texto também tem natureza ariana. Alguns, meus amados, sugeriram que esse texto está ligado à Bíblia, que fora feito para o imperador Constantino. Em 1881, nós também encontramos novos textos, tem um texto chamado Westcott, Horth, foram textos introduzidos. Esses textos apartam-se dos textos receptos para seguir os textos corruptos, vaticano e sinaítico. E é interessante que com 23 anos nós temos estudiosos como Fenton, John Anthony, Horth, eles todos mostraram a sua determinação em depor o que se chamava de um ataque aos textos receptos, que foi considerado como um texto vil por aqueles estudiosos daquela época. E foi só no ano seguinte que começaram-se então um plano de revisar o texto grego. Demorou 28 anos, mas finalmente esse texto saiu. Então, para conseguir esse alvo, eles tinham que desacreditar os textos receptos. A maior parte das pessoas estudadas, em todos os aspectos da cristandade, sabendo ou não, elas têm promovido esse texto corrompido, que é o texto Westcott e Horth, desde então.
A Bíblia das Testemunhas de Jeová, que eles chamam de tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, ela foi traduzida desse texto, de Westcott e de Hoff. Texto corrompido, texto ariano. Então, a sua amizade com esse texto grego não é surpreendente. Eles também rejeitam a deidade de Cristo e ganha força por esse texto, essa heresia que até hoje, lamentavelmente, em nossos dias é propalada. Então não é necessário, irmãos, falar sobre a Bíblia, é uma outra versão da Bíblia, que também descende dessa corrupção a nível de tradução lá do passado, que é quando se rejeitou textos receptos, é a chamada Bíblia na linguagem de hoje. É só você observar passagens como, por exemplo, 1 Pedro 2,2, que declara assim: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. O sentido desse versículo ele é muito claro. Aqueles que têm sido nascidos de novo, porque receberam o Senhor Jesus, devem se alimentar da palavra de Deus para então se desenvolver na graça de Cristo na vida cristã. Esse crescimento, ele não tem nada a ver com salvação inicial. Em primeiro lugar, vem a salvação e em seguida vem um crescimento espiritual do crente. Agora, note bem que a Bíblia, na linguagem de hoje, ela abre a porta para uma salvação gradual, ou seja, uma espécie de salvação conquistada por obras. Lá está escrito assim: sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, cresçam e sejam salvos. Parece que não há grandes diferenças lendo uma coisa e outra, mas uma análise profunda nos mostra que é uma modificação profunda e perigosíssima e que dá espaço para que se pregue algum tipo de heresia em cima disso. Concluindo, irmãos, eu gostaria de apresentar uma advertência. João Ferreira de Almeida, ele usou textos receptos para fazer a sua tradução. Só que pouco a pouco, com as novas edições, esse texto vem sendo corrompido pelas editoras brasileiras, onde elas estão atacando a pessoa de Jesus Cristo, omitindo os títulos referentes ao Senhor Jesus, como Cristo, Senhor. E a passagem de Colossenses 1,14 é uma demonstração disso. Certos versículos são omitidos e outros são colocados entre colchetes com uma explicação que gera dúvidas com relação à autenticidade e autoridade dessas passagens. Com isso, o que está sendo feito? Eles têm tomado essa tradução baseada no textos receptos e estão usando esses outros textos gregos como textos de maior autoridade e até dizem que esses textos são melhores e mais antigos. Mas apesar, irmãos, desses contratempos e desses alertas, eu afirmo a todo o povo de Deus que nós podemos ficar tranquilos quanto à Bíblia que nós temos em casa, que nós lemos e que nós levamos às nossas igrejas. A ação protetora do Espírito Santo, ela jamais admitiu que a mão suja e ímpia do homem pudesse corromper a sagrada revelação do Criador. É óbvio que a pura palavra de Deus está nos originais. Eu, inclusive, em outra ocasião, já cheguei a falar isso aqui. A palavra de Deus, a Bíblia, propriamente dita, são os originais. Então, quanto mais próximo dos originais a tradução for, mais digna de aceitabilidade ela é. No entanto, nós temos elementos suficientes, apesar de todos esses contratempos, para confiar nas nossas traduções. Embora ainda sobrevivam teorias sobre as traduções da Bíblia, em contraste com as interpretações da Bíblia, embora alguns realmente achem que a Bíblia seja uma ótima leitura apenas de histórias emocionantes, com estratégias de guerra, com intrigas entre povos, o que mais alguém poderia querer de um livro antigo religioso é o que dizem. E ainda mais, o que dizer da sua credibilidade como livro de história? Quer dizer, o que acontece com todas as alterações feitas na Bíblia ao longo dos séculos? E quanto a todas essas interpretações e interpolações da tradição oral? Na melhor das hipóteses, como eu posso ler a Bíblia como sendo algo mais do que um romance religioso divertido? Tudo isso a gente lê, tudo isso a gente escuta por todas as partes onde se tenta atacar a autenticidade e a divindade desse maravilhoso livro. A primeira coisa, irmãos, que eu descobri, indo em busca de todas essas respostas, foi um equívoco comum entre as interpretações da Bíblia e as traduções da Bíblia. Sim, a Bíblia tem sido traduzida a partir de suas línguas originais, mas não tem sido alterada, nem interpretada e nem interpolada ao longo do caminho.
Traduções como a versão do Rei James, elas são derivadas de cópias existentes dos manuscritos antigos, que é o texto massorético, hebraico, e o Textus Receptus, que é o texto grego do Novo Testamento. As Bíblias de hoje, elas não são traduções de textos traduzidos de outras interpretações, elas vêm direto da fonte dos antigos manuscritos. Então, as principais diferenças entre as traduções atuais da Bíblia são meramente relacionadas ao modo como os tradutores interpretam uma palavra ou uma frase na língua original, que é o hebraico, o aramaico e o grego. Isso não é diferente, irmãos, de qualquer outro livro que nós lemos em português que tenha sido também traduzido de uma língua de outra origem. Então eu dou graças a Deus pela salvação que Ele nos tem dado, pela preservação providencial da sua palavra escrita, onde confiadamente nós podemos fazer uso da mesma para o nosso crescimento espiritual. Nós não negamos os ardis de Satanás e sabemos que ele trabalha para deturpar isso. Por isso nós temos sim que nos esmerar em sempre buscar as melhores traduções, em ir em busca dos originais para encontrar sempre a melhor significação daquilo que nós lemos. Mas nós podemos agradecer a Deus por termos um texto completamente fiel, um texto que passa de geração a geração. Bíblia, palavra de Deus, que nós honremos, preservemos e tenhamos confiança de que ali, de fato, o Senhor se revela a todos nós. Grande abraço, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.